A gente vai falar nessa aula de derivadas, né? A gente vai definir o que é uma derivada, geometricamente, e a gente vai ver que você chega na derivada fazendo um monte de retas, andar em direção a uma outra reta. Então, obviamente, a gente tem que conhecer a equação da reta, de onde a gente vai partir, certo? Equação de uma reta. Lembrando aqui, uma revisão rápida, né? Y é igual a mx mais b, equação da reta. M e b são constantes. Esse m a gente chama de coeficiente angular, ou inclinação da reta, e esse b é o coeficiente linear. Então, coeficiente angular é o número que multiplica o x, certo? Coeficiente linear é o ponto onde a reta corta o eixo vertical. Se o b for 3, é porque a reta corta aqui o eixo y no 3, certo? Então, vamos lá. M, coeficiente angular. Esse alfa aqui, ângulo que a sua reta, aqui é minha reta, né? Ângulo que a reta faz com o sentido positivo do eixo x. Esse tracejado aqui, observe que ele é paralelo ao eixo x, aponta no sentido positivo, certo? O que é o coeficiente angular? A tangente desse ângulo alfa aqui. Então, o m, coeficiente angular, tangente do ângulo que a sua reta faz com o sentido positivo do eixo x. Então, lembrando que o coeficiente angular não é o ângulo que a reta faz com o eixo x, é a tangente desse ângulo, certo? Exemplo aqui, essa reta. Y é igual a 1x mais 3. Ou x mais 3, eu coloquei 1 aqui, né? Subtende-se que é x mais 3, tem um 1 aí, né? Essa aqui é uma reta crescente. Isso quer dizer o quê? Quando o x cresce, o y cresce, né? Ou seja, a inclinação é assim, ó. O ângulo alfa é menor que 90 graus, certo? Quem é o coeficiente angular? Número que multiplica o x. 1. O m é 1. Mas o m é a tangente do ângulo alfa. Qual o ângulo que tem tangente 1 e é menor que 90? 45 graus. Então, o ângulo que a minha reta faz com sentido positivo do eixo x é 45 graus, certo? Então, o coeficiente angular não é o ângulo 45 graus, é a tangente desse ângulo alfa, ou seja, o 1, ok? Agora, um outro exemplo, reta decrescente. Decrescente, a inclinação é assim, ó. Ou seja, o ângulo alfa é maior que 90. Quer dizer, x aumenta, y cai, decresce, certo? Reta y menos x mais 3. Quem é o m? Número que multiplica o x. Menos 1. Então, o coeficiente angular é menos 1. Ou seja, a tangente de alfa é negativo. Então, observe que o alfa aqui agora é maior que 90, né? Ângulo que a sua reta faz com sentido positivo do eixo x. Maior que 90. Qual o ângulo maior que 90 que tem tangente menos 1? 135. Ou seja, 90 mais 45. Certo? Então, tangente desse ângulo alfa é que é o m. Coeficiente angular da minha reta. Certo? Reta crescente, a inclinação é assim, ó. Ângulo alfa menor que 90. Coeficiente angular, que é a tangente de alfa, positivo. Reta decrescente, certo? Ângulo alfa maior que 90. Coeficiente angular negativo, ou seja, tangente de alfa negativo, ok? Pronto. Agora vamos definir o que é uma reta tangente a uma curva. Eu tinha colocado um desenho aqui que eu risquei, vamos tentar usar ele aqui de novo, certo? Ó, eu posso dizer que reta, aqui em vermelho, reta tangente a essa curva aqui, é uma reta que corta a curva em um único ponto? Eu posso dizer que é a reta que corta a curva em um único ponto, aqui no ponto P? Não. Por quê? Nessa outra figura aqui, ó, você tem uma reta tangente à curva em P, mas corta a curva em outro ponto, ó, ponto Q. Certo? Então, essa reta aqui é tangente à curva em P, essa reta aqui é tangente à curva em P. Mas essa aqui corta a curva em dois pontos, P e Q. Então, não posso dizer que reta tangente é aquela que corta a curva em um único ponto, porque essa aqui corta em dois, ó. E é tangente à curva em P. Então a gente tem que arrumar outra definição, outra maneira de chegar a uma reta tangente. Certo? Vamos voltar aqui para nossa folha aqui. Aqui eu tenho do lado esquerdo, ó, você tem construir uma curva, né? Uma função, y f de x, né? E aqui em vermelho está a reta tangente a essa curva no ponto P. Reta tangente à curva no ponto P. Como é que eu construo essa reta tangente? Passando por P, eu tenho uma segunda reta. Aqui está em verde, não sei se dá para ver. Que passa pelo ponto P e pelo ponto Q. Isso aqui, essa reta em verde é uma reta secante a minha curva passando por P.
Ou seja, ela corta a curva no ponto P e outro ponto que está pertinho de P. Certo? Como é que eu passo, como é que eu chego na reta tangente? Eu chego na reta em vermelho, tangente à curva no ponto P. Você faz a reta secante, andar em direção à reta tangente. Como? Faz o ponto Q andar em direção ao ponto P, mas sempre em cima da curva. Repetindo, né? Você tem aqui a reta secante, você vai fazer o ponto Q andar em direção ao ponto P, mas o tempo todo em cima da curva. Ou seja, sua reta secante vai fazer isso. Ó. Ela vai tender a reta tangente. Certo? Qual a inclinação da minha reta secante? A reta PQ. Qual a inclinação dela? A reta verde. Tangente de alfa'. Alfa' é o ângulo que a reta forma com um sentido positivo do eixo X. Então a inclinação da minha reta secante é tangente de alfa'. Aí você vai fazer o alfa' tender para alfa. Alfa é o quê? Tangente de alfa é a inclinação da minha reta tangente. Certo? Tangente de alfa' é a inclinação da secante. Tangente de alfa é a inclinação da reta tangente, passando pelo ponto P. Certo? Então, como é que eu chego numa reta tangente? Eu faço o ponto Q andar em direção ao ponto P. Então a minha reta secante, em verde, faz isso. Ó. Faz isso. Tende para a reta tangente. Certo? O que é o coeficiente angular? O coeficiente angular dessa reta tangente, é a reta em vermelho, tangente de alfa. É o M, coeficiente angular da reta tangente. Você diz também que essa tangente de alfa, eu posso dizer que é o coeficiente angular da curva no ponto P. Certo? Tangente de alfa, coeficiente angular da reta tangente, ou posso dizer também que é o coeficiente angular dessa minha curva no ponto P. Certo? Observe que o ponto P aqui tem uma coordenada x arbitrária, tem uma coordenada x, né? Já adiantando as coisas, colocando o carro na frente dos bois, esse coeficiente angular, essa tangente de alfa, é que é a derivada da minha função em x, que eu simbolizo por f' de x. F' de x, derivada da minha função no ponto x. O ponto x é a coordenada horizontal do ponto P, né? O que é a derivada da função no ponto x, ou seja, f' de x, é a tangente de alfa. A inclinação da reta tangente que passa pelo ponto P. Então, tem um ponto P de coordenada x, já adiantando as coisas, né? Derivada da minha função no ponto x, f' de x é a tangente de alfa. Certo? Esse f' de x você pode chamar também de inclinação da curva no ponto P. O coeficiente angular da curva no ponto P. Certo? Então, é fácil encontrar essa reta. Você pega uma reta secante, que corta a curva em P em outro ponto qualquer, faz outro ponto qualquer andar em direção a P. O que acontece com a reta em verde? Faz isso. Ó. Caminha para a reta tangente. Certo? A inclinação dessa reta tangente é que é a derivada da função no ponto P. Ou no ponto de coordenada x. Certo? Bom, aí se minha curva for assim, ó, essa aqui é uma curva com cavidade para baixo. Se ela for com cavidade para cima, com cavidade agora da curva para cima. Tá aqui a minha curva, ó, a curva, certo? Essa reta em vermelho, a reta tangente à curva passando pelo ponto P, reta tangente, certo? O coeficiente angular dessa reta é a tangente de alfa. A inclinação ou coeficiente angular da curva no ponto P. Se o ponto P tiver coordenada x, você diz que a derivada da função em x, ou f' de x, é a tangente de alfa. Repetindo, f' de x, ou derivada da função no ponto x, é a tangente de alfa. É a inclinação da reta tangente em P. Certo? Certo? Ou coeficiente angular da curva no ponto P. Como é que você constrói? Como é que você chega nessa reta tangente? Você passa aqui por P uma outra reta, tem verde, ó, reta secante, passando por P e Q, reta secante em verde. Aí você faz o ponto Q andar em direção ao ponto P. Faz o ponto Q andar em direção ao ponto P, mas sempre em cima da curva. Como é que essa sua reta vermelha vai se comportar? A reta vermelha faz isso. Ó. Ela tende para a reta tangente. Certo? O coeficiente angular da reta vermelha, a reta PQ, é a tangente de alfa'. Certo? Esse alfa' se aproxima de alfa. Ou seja, o coeficiente angular da reta secante se aproxima do coeficiente angular da reta tangente.
certo? Então, é fácil construir geometricamente essa reta tangente, você faz o ponto Q andar em direção ao ponto P, certo? É isso que a gente vai partir, a gente vai usar para definir a derivada da função no ponto P de coordenada x, certo? Ou seja, derivada da função em x. Vê se fica mais claro aqui nessa figura. Vê se eu consigo deixar mais claro. Aqui eu tenho uma curva, certo? Aqui um ponto P. A reta em vermelho é a reta tangente à curva passando por P. Reta tangente. A derivada da função, certo? No ponto de coordenada x, certo? Que é a coordenada horizontal do ponto P, né? Lembrando que x é a coordenada horizontal do ponto P. F' de x é a tangente de alfa. Então, F' de x é coeficiente angular da reta tangente. Tangente que passa pelo ponto P. Como é que você constrói essa reta tangente? Você cria aqui uma reta secante, ó, passando por P, PQ. Aí você faz o Q se aproximar do P. O Q vira Q', depois vira Q duas linhas e assim vai. Você faz a reta secante, que eu desenhei aqui em verde, não sei se dá para ver, faz a reta secante andar em direção à reta tangente. Faz o ponto Q andar em direção ao ponto P. Q passa para Q', passa para Q duas linhas e assim vai. Observe que o ângulo que a reta secante faz com a horizontal, ó, vai ser alfa linha, passa para alfa duas linhas, passa para alfa três linhas. Esse ângulo vai se aproximando do ângulo que a reta tangente faz com a horizontal, vai se aproximando de alfa. Certo? Então é assim que a gente vai construir a reta tangente e a inclinação dessa reta tangente em P, a inclinação, ou seja, o coeficiente angular, a tangente de alfa, é a que é a derivada da minha função no ponto x. Lembrando que x é a coordenada horizontal do ponto P, né? Certo? Ou seja, f' de x é tangente de alfa. E quem é a alfa? Ângulo que a reta tangente faz com o sentido positivo do eixo x. Reta tangente à curva no ponto P, ok? Uma coisa a se observar nessa figura aqui, ó, aqui é a minha curva, certo? Aqui a reta tangente em vermelho, a reta tangente passando por P. Observe que esse ângulo aqui, ó, esse ângulo alfa aqui, ele é menor do que 90. A tangente dele é positivo. Então, o coeficiente angular da minha reta em P, nesse ponto aqui, é positivo. Ou seja, a derivada da minha função no ponto de coordenada x, lembrando que x é a coordenada horizontal do ponto P, a derivada é positiva. Certo? A derivada é positiva porque f' de x é tangente de alfa, que é positivo. Certo? Mas aqui no ponto Q, aqui no ponto de coordenada x, vamos botar aqui x', coordenada x, x', certo? A derivada no ponto Q aqui é negativa. É negativa. Vamos botar aqui o ponto x' mesmo, deixar x', certo? Que a derivada no ponto x' é negativa por quê? Porque esse ângulo aqui é maior que 90, certo? Então a tangente desse ângulo, vamos botar aqui beta, né? A tangente do ângulo beta, ela é negativa. Então a derivada da minha função nesse ponto de coordenada x', ela é negativa, certo? Coeficiente angular da curva em P, positivo. Tangente de alfa, positivo. Coeficiente angular da curva em Q, negativo. Por quê? Tangente de beta, negativo. Certo? Para frente. Vamos olhar para essa figura aqui, lado esquerdo do papel. Aqui eu tenho a função yf de x. Então aqui é a função, ó, essa curva aqui, ó, yf de x. Essa curva passando pelos pontos P e Q. É a função genérica yf de x. Aí você tem um ponto P em cima da curva. A coordenada x do ponto P é 2. E a coordenada y é f de 2. É só colocar um x2 aqui, ó, f de 2. Então eu tenho um ponto P em cima da curva, de coordenadas 2 e f de 2. Certo? Essa reta em vermelho passando pelo ponto P, é a reta tangente à curva no ponto P. Então, reta em vermelho é a reta tangencia a curva no ponto P, certo? Ângulo alfa é o ângulo que a reta tangente faz com sentido positivo do eixo x, e a gente viu que a tangente desse ângulo alfa, que era o m, né? A tangente desse ângulo alfa é o coeficiente angular dessa reta tangente.
Então, tangente desse ângulo alfa é o coeficiente angular dessa reta tangente, certo? Você pode dizer também que a tangente de alfa é a inclinação da curva em cima do ponto P. Repetindo, tangente de alfa é a inclinação da curva no ponto P, que é a mesma inclinação da reta tangente no ponto P, né? Como é que eu chego a essa tangente de alfa, a essa inclinação, ou coeficiente angular? Como é que eu chego à tangente desse ângulo? Aqui você constrói uma segunda reta, ó, uma reta secante a curva em P, ou seja, corta a curva em P e um outro ponto arbitrário qualquer aqui. Então, essa reta PQ é a reta secante à curva. Então, coloquei um outro ponto em cima da curva, ponto Q, e aqui construí a reta PQ. Está em verde, não sei se dá para ver, a reta secante. Quais são as coordenadas do ponto P? 2 e f de 2, certo? Quais são as coordenadas do ponto Q? O ponto Q está na horizontal, uma distância h do ponto P. Repetindo, o ponto Q ele está a uma distância horizontal h do ponto P, certo? H é a distância horizontal entre os pontos P e Q, ou seja, a distância ao longo do eixo x. De maneira que a coordenada x do ponto Q, desse ponto aqui, né? Qual é a coordenada x desse ponto Q? 2 mais h. Ora, se a coordenada x do ponto P é 2, a coordenada x do ponto Q é 2 mais h, né? Que é essa distância aqui todinha, né? Ou seja, a distância horizontal entre os pontos P e Q é h. Então a coordenada x desse pontozinho aqui, ó, é 2 mais h, que é a coordenada x do ponto Q, né? E a coordenada y do ponto Q, você vem aqui que troca x por 2 mais h, ou seja, f de 2 mais h. Então seu ponto Q tem coordenada x 2 mais h e coordenada y f de 2 mais h. Certo? Agora vamos olhar para esse triângulo aqui, ó, PQR. Triângulo PQR. Observe que ele é retângulo aqui, ó, em R. O que é a tangente desse ângulo beta? Tangente do beta. Coeficiente angular da reta secante PQ. Repetindo, tangente de beta. Coeficiente angular, inclinação dessa reta secante PQ. O que é a tangente desse ângulo? Só olhando para o triângulo. Tangente de beta, cateto oposto sobre cateto adjacente. Definição de tangente. Ó. Cateto oposto, segmento QR, cateto oposto, dividido por cateto adjacente. Segmento PR, né? Aqui, ó. QR sobre PR. QR é essa distância aqui, ó, na vertical, QR, e PR é essa distância aqui na horizontal. Então, é a tangente de beta. Mas quem é QR? Distância vertical entre os pontos Q e P. Coordenada y do ponto Q, que é quem? F de 2 mais H, né? F de 2 mais H, menos coordenada y do ponto P, F de 2. Ou seja, a distância na vertical entre os pontos P e Q, F de 2 mais H menos F de 2. Ou seja, o segmento QR tem esse tamanho aqui, ó. Segmento QR, é o numerador dessa tangente, né? F de 2 mais H menos F de 2. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Segmento PR. Qual o tamanho do segmento PR? H. H, né? Então, essa é a tangente de beta. Então, isso aqui é a tangente de beta. Cateto oposto, numerador. F de 2 mais H menos F de 2. Sobre cateto adjacente, que é o H. É o PR. Certo? Aqui você vai fazer agora o ponto Q se aproximar do ponto P. Ponto Q se aproximar do ponto P. Sempre em cima da curva. Faça o ponto Q chegar cada vez mais perto do ponto P. Você vai fazer, então, o ângulo beta se aproximar do ângulo alfa. Lembrando que beta, tangente de beta é o coeficiente angular secante da reta PQ. Tangente de alfa é o coeficiente angular da reta tangente, a curva no ponto P. Certo? Eu faço o ângulo beta se aproximar do ângulo alfa. Equivale a fazer o H ficar cada vez menor. Repetindo, coloquei uma figurinha para ver se fica mais claro. Fazer o ponto Q se aproximar do ponto P significa fazer o H ficar cada vez menor. Fazer o ponto Q se aproximar do ponto P, ou seja, a reta secante virar a reta tangente, significa fazer esse Hzinho aqui ficar cada vez menor. Cada vez menor. Certo? Então, para que
esse ângulo beta vira o ângulo alfa, eu faço limite desse quociente aqui quando h tende a zero. Certo? Limite desse quociente, observe que esse quociente aqui é a tangente de beta, mas eu quero que a tangente de beta vire a tangente de alfa, que é o coeficiente angular da reta tangente, ó. Tangente à curva no ponto P. Então o que você vai fazer? Você vai pegar esse quociente e fazer h tender a zero. Equivale a fazer o ponto Q se aproximar do ponto P, né? Certo? Então, esse limite aqui é que vai me definir, esse limite aqui, ó, quando h tende a zero, ou seja, h fica cada vez menor, é que vai ser a tangente do ângulo alfa. Certo? E essa tangente do ângulo alfa é o coeficiente angular da reta tangente à curva no ponto P. Certo? Essa tangente de alfa é o coeficiente angular da reta tangente à curva no ponto P, que você chama também de inclinação da curva no ponto P. Certo? Então, fazer esse limite aqui, você vai chegar na derivada na função no ponto P de coordenada x igual a 2. A gente chama de f' de 2. O que é o f' de 2? F' de 2 é a derivada da função no ponto P de coordenada x igual a 2. Como é que eu calculo essa derivada? Limite desse quociente aqui, ó, desse quociente. Quando você faz esse limite aqui, quando h tende a zero, faz o h cada vez menor, equivale a fazer o ponto Q se aproximar do ponto P. Q se aproximar de P. Ou a reta secante se aproximar da reta tangente. Certo? Aí a tangente de beta, que é esse quociente aqui, ó, vira a tangente de alfa. Ou seja, a inclinação da reta secante vira a inclinação da reta tangente. E essa inclinação é a derivada da função do ponto de coordenada 2, x igual a 2, f' de 2, certo? A gente vai ver uns exemplos, aí talvez fique um pouco mais claro, certo? Então, resumindo, como é que eu encontro a derivada da função no ponto 2, faço a reta secante virar a reta tangente. Como é que eu faço isso, certo? Pego esse quocientezinho aqui, que é nada mais, nada menos que a tangente desse ângulo beta, ó, e faço o limite quando h tende a zero. Limite quando h tende a zero. Aí vai virar a tangente do ângulo alfa, que é a derivada da função em 2, ou coeficiente angular da reta tangente ao ponto P. Ok? Esse probleminha aqui, a régua aqui é para segurar o papel, para não sair voando, não é para enfeitar não, certo? Bom, aqui eu tenho um gráfico de uma parábola, y igual a x2, ou f de x é igual a x2. Uma parábola, né? Equação de uma parábola. Observe que eu desenhei só uma banda do gráfico, né? Só uma metade, do x0 para frente. Então está desenhado aqui só a metade do gráfico, certo? Aqui eu tenho um ponto P de coordenada x igual a 1. Qual é a coordenada y? Coloco o x1 aqui, ó, 1 ao quadrado, ou seja, f de 1, que dá 1, né? Então o ponto P tem coordenadas x1, y1, certo? Eu quero a derivada da função, ou seja, da minha parábola, f de x, eu quero a derivada no ponto x1. Eu quero f' de 1, certo? A linha em vermelho, a reta em vermelho, é a reta tangente à curva no ponto P, de coordenada x1, certo? Então a linha em vermelho é a reta tangente. A derivada no ponto x1 é a tangente desse ângulo alfa, certo? Então a derivada coincide com a tangente desse ângulo alfa. Que ângulo é esse? Ângulo que a reta tangente, passando por P, faz com sentido positivo do eixo x, certo? Então, a derivada da função em 1 é o coeficiente angular dessa reta tangente. Coeficiente angular, que coincide com a tangente desse ângulo alfa. Você diz também que essa derivada é a inclinação da curva no ponto P, ou no ponto x igual a 1, certo? Inclinação da curva no ponto P, essa derivada. Como é que eu calculo essa derivada? No ponto x igual a 1. Aqui eu vou dar um zoom nessa região aqui, ó, tá aqui, ó, trazer aqui para a direita. Ó. Vou ampliar essa região em torno do ponto P. Tá aqui o ponto P de coordenadas x1, y1. Aqui a minha curva, a minha parábola, né, uma banda dela, né? Y igual a x2. Esse é o ponto onde eu quero calcular a derivada. Coordenada x1 e y1, né, que é esse aqui, né? Em vermelho tem sua reta tangente. Tangente passando pelo ponto P, certo? Como é que você vai calcular a derivada? Ou seja, o coeficiente angular dessa reta em vermelho, dessa reta tangente, que passa pelo ponto P.
Você constrói aqui uma reta secante, como? Você define o segundo ponto, um ponto Q, em cima da parábola, né, um ponto Q, certo? Esse ponto Q está a que distância horizontal do ponto P? O ponto P está aqui em x igual a 1. Aí você pega a distância H na horizontal, para frente. 1 mais H, ó, 1 mais H, certo? Então o ponto Q tem coordenada x, 1 mais H. Então, ponto P tem coordenada x igual a 1, ponto Q tem coordenada x, 1 mais H. Onde H é essa distânciazinha horizontal aqui, ó, arbitrária, certo? Então, qual a distância na horizontal entre os pontos P e Q? Distância na horizontal. É H, essa aqui, né? Então, a coordenada x do ponto Q é 1 mais H. E a coordenada y, essa aqui é a coordenada x do ponto Q, né? E a coordenada y do ponto Q? Vem aqui e troca x por 1 mais H. Ora, se a coordenada x é 1 mais H, você troca x por 1 mais H. Fica 1 mais H ao quadrado. Tá aqui, ó. Isso aqui é a coordenada y do ponto Q. Certo? Coordenada y do ponto Q. Certo? Bom, como é que você calcula agora a derivada? O f' de 1. Você faz o limite, né? O limite tangente desse ângulo beta aqui, ó. Você faz a tangente desse ângulo beta, você pega a tangente desse ângulo beta e faz esse ângulo beta convergir, certo? Para o ângulo alfa, que é esse ângulo aqui, ó. Faz o ângulo beta convergir para o ângulo alfa, né? Certo? Como é que é a tangente de beta? Tangente de beta está aqui, ó. Tangente de beta é isso aqui, ó. Tangente de beta. Cateto oposto por cateto adjacente. Cateto oposto, essa distância na vertical aqui, ó. 1 mais H menos 1. Essa distânciazinha aqui, ó. 1 mais H ao quadrado menos 1. Certo? Então, cateto oposto é essa distância aqui na vertical. Tangente do ângulo beta. Não sei se vocês conseguem ver. Ó. Tangente de beta, cateto oposto. Certo? 1 mais H ao quadrado menos 1, tá aqui. Dividido por adjacente, que é isso aqui, ó. Só o H. Pronto. Certo? Aí você faz essa tangente de beta e para a tangente de alfa. Tangente de beta, caminhar para a tangente de alfa. Lembrando que alfa é o ângulo feito pela reta tangente, né? No ponto P. Como é que eu faço isso? Fazendo H ir para zero. Fazendo H ir para zero. Certo? Faz o H ir para zero, o ponto Q converge para o ponto P. Repetindo, você faz o H ir para zero, o que acontece? O H é essa distânciazinha aqui na horizontal. Faz o H ir para zero, equivale a diminuir o tamanho do H, fazer o ponto Q se aproximar do ponto P. Certo? Aí você vai encontrar tangente do ângulo alfa, que é justamente o F' de 1. Pronto, eu tenho que resolver esse limitezinho aqui, ó. Certo? É fácil de resolver? É. Vamos lá, como é que a gente faz? Se você substituir, se trocar o H por zero, dá zero em cima, zero embaixo, indeterminação. Então, como é que eu resolvo esse limite? Observe que tem um produto notável aqui, ó. Quadrado de uma soma. O quadrado do primeiro, 1. 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2H, ó. Mais o quadrado do segundo, H ao quadrado. Aqui, ó, produto notável. Certo? É quadrado de uma soma. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Menos 1, dividido por H. Observe que o 1 corta com 1, né? Então esse limite, quando H tende a zero, agora é dessa função aqui, né? 2H mais H2, ó, dividido por H. Aí, aqui no numerador você coloca o H em evidência. Aqui no numerador você coloca o H em evidência. Pronto. Fica 2 vezes H, 2H. H vezes H, H2. Corta um H em cima com H embaixo. O limite original fica da função 2 mais H, quando H tende a zero. Esse aqui eu posso fazer uma substituição simples, ó. Bota H0 aqui, né? 2 mais 0, que dá 2. Então esse limite dá 2. Dá 2, certo? Ou seja, o F' de 1, a derivada da função x igual a 1, é 2. Que coincide com o quê? Tangente desse ângulo alfa aqui, ó. Tangente desse ângulo alfa. Certo? Então, resumindo rapidamente, como é que eu calculo a derivada da função no ponto x igual a 1? Você pega um segundo ponto Q, a uma distância horizontal H do ponto P. De maneira que a coordenada x do ponto Q é 1 mais H. E a coordenada y é 1 mais H ao quadrado, né? Já que isso aqui é a equação de uma parábola, né? Pronto, a coordenada y é 1 mais H ao quadrado. Agora pega a tangente do ângulo beta. Tangente do ângulo beta é o quê? Cateto oposto, tá aqui, ó.
Cateto oposto dividido por cateto adjacente. Cateto adjacente, ou seja, essa altura aqui dividido pela distância horizontal H. Agora vai fazer esse ângulo beta diminuir. Convergir para alfa, aliás, né? Ou seja, você vai fazer a tangente de beta andar para a tangente de alfa. O alfa é que é a inclinação, que é o ângulo da reta tangente, né? Em P, né? Faço H ir para zero. Faço uma continha simples, esse limite é fácil de resolver, dá 2. Certo? Então, tangente desse ângulo alfa aqui, ó, que é esse aqui, ó, inclinação da reta tangente, a curva em P, é 2. Certo? Ou seja, f' de 1 é 2. Certo? Eu vou resumir aqui a receita para você encontrar a derivada de qualquer função, de uma função arbitrária qualquer, né? Então, qual é o caminho que eu sigo para encontrar a derivada de uma função genérica qualquer? Vamos lá. Aqui eu desenhei uma função, ó, y f de x, uma função arbitrária qualquer. Tem aqui o gráfico dela, né? Y f de x. Aqui a reta em vermelho, a reta tangente ao ponto P. O P está em cima do gráfico da função, né? Está em cima da curva. O ponto P tem coordenada x. Eu quero a derivada da função nesse ponto de coordenada x, ou seja, f' de x. A gente sabe que essa derivada, ou seja, o f' de x, é o coeficiente angular da reta tangente em vermelho, né, passando por P. Coeficiente angular é o quê? Tangente desse ângulo alfa. Tangente do ângulo alfa. Lembrando que alfa é o ângulo que a reta tangente faz com o sentido positivo do eixo x, né? Então, a inclinação dessa reta tangente, a tangente desse ângulo alfa, é que é a derivada da função no ponto x. Lembrando que x é a coordenada horizontal do ponto P, né? Certo? Na verdade, a reta tangente passa pelo ponto P em cima da curva. Certo? Lembrando que essa derivada não é o ângulo alfa, é a tangente do ângulo alfa, certo? Então, vamos aqui a receita para encontrar essa derivada, como a gente já viu, né? Eu vou pegar essa curva aqui e vou ampliar aqui na direita, ó. Ampliar aqui na direita. Tá aqui o ponto P, ó. Tá aqui a curva f de x, Tá aqui o ponto P, de coordenada horizontal x, e a coordenada vertical do ponto P, f de x. Já que é uma curva genérica y f de x, né? Então o ponto P de coordenadas x e f de x. Aqui a reta tangente em vermelho, passando pelo ponto P. Ó, a reta tangente é essa aqui, né? Passando pelo ponto P e fazendo um ângulo alfa com a horizontal. Eu quero encontrar a tangente desse ângulo alfa aqui, né? Que é a derivada da minha função no ponto de coordenada horizontal x. Certo? Ou seja, que ponto é esse? O ponto P, né? Que tem essa coordenada, né? Como é que você faz essa derivada? Como é que é a receitazinha de bolo? Você constrói, passando por P, você constrói uma outra reta. Está aqui em verde, não sei se dá para vocês verem que está em verde, né? Então, eu pego aqui um outro ponto Q, arbitrário qualquer, o segundo ponto Q em cima da curva, esse ponto Q está a uma distância horizontal H do ponto P, está aqui o ponto P, né? A uma distância horizontal H do ponto P está o ponto Q. Certo? Ponto Q, qual é a coordenada horizontal do ponto Q, então? Ora, se a do P é x, a do ponto Q é x mais h. Então, a coordenada horizontal do ponto Q é x mais h. Coordenada horizontal do P mais a distânciazinha h, né? X mais h. Coordenada vertical do ponto Q. Ora, se a horizontal é x mais h, a vertical é f de x mais h. Ó, f de x mais h. Certo? Pronto. Aí você constrói aqui essa reta secante, passando pelo ponto P de coordenada x e f de x, e pelo ponto arbitrário Q de coordenada x mais h e f de x mais h. Aí você lembra que o ponto P, a coordenada x dele é fixa. Você está fixando, eu quero calcular a derivada desse x aqui. Então não vou variar o x, ele é fixo para mim. Eu vou variar o h, certo? Eu vou fazer a reta secante, PQ, andar em direção à reta vermelha, que é a reta tangente. Vou fazer a reta secante, que está em vermelho, que está em verde, reta secante PQ, ó, aqui em verde, andar em direção à reta tangente. Certo? Ou seja, isso equivale a você fazer o ponto Q se aproximar do ponto P, mas sempre em cima da curva. Ou seja, você vai fazer esse ponto Q aqui, ó, chegar cada vez mais perto do ponto P. Então a sua reta secante vai fazer isso, ó, sempre em cima da curva.
Aproximar o ponto Q do ponto P equivale a fazer o H ir para zero, né? Fazer o H ir para zero, certo? Olha o coeficiente angular da reta secante. Aqui é o ângulo que a reta secante beta. Eu botei beta aqui, ó. Beta é o ângulo que a reta secante, a reta PQ, faz com a horizontal. Qual é a tangente desse ângulo beta? Tangente de beta, cateto oposto, ó, cateto oposto, observe que aqui é um triângulo retângulo, né? Um triângulo retângulo, ó. Certo? Cateto oposto, que distância é essa na vertical? F de x mais h menos f de x. É o numerador aqui, ó. F de x mais h menos f de x. Dividido por cateto adjacente aqui, ó, que é só o h, ó. Essa distânciazinha aqui na horizontal, ó. Só o h, certo? Então, você tem esse triângulo aqui que é retângulo, ó, PQ, vou botar um R aqui para identificar. PQ e R é retângulo. Quem é a tangente de beta? Cateto oposto, essa distância aqui, ó, f de x mais h menos f de x, dividido por cateto adjacente, que é o h. Isso é a tangente de beta, aqui circulada aqui, ó. Isso aqui é a tangente do ângulo beta, certo? Aí você faz o ponto Q se aproximar do ponto Q. Você vai fazer a tangente de beta se aproximar da tangente de alfa. Observe que a tangente de alfa, ó, é o coeficiente angular da reta tangente, ó. Certo? Então você faz a tangente de beta, ou seja, faz o beta se aproximar do alfa. Tangente de beta, então, se aproximar de tangente de alfa. Como é que faz isso? Equivale a fazer o H ir para zero. Equivale a diminuir esse tamanho aqui, ó. Você vai diminuir esse tamanho H. Você faz a reta secante se aproximar da reta vermelha, a reta tangente. Certo? Então, pega esse quociente aqui, que é a tangente de beta, e faz o H ir para zero. Pronto, a receita de bolo é essa aqui. Vale para qualquer função. Certo? Observe que x é fixo. Eu fixei o ponto x. O que é variável aqui é o h. O h é que está mudando. Aí você faz o h ir para zero. Certo? O h é que está mudando. Ao fazer o h ir para zero, você está convergindo para tangente de alfa. Tangente desse ângulo aqui, ó. Tangente de alfa. Que é derivada da função no ponto x. Então, ao fazer essa continha aqui, ao calcular esse limite, você mantém o x fixo e faz o h variar. Mantém o x fixo e faz o h variar, certo? Ou seja, faz o ponto Q se aproximar do ponto P, a reta secante se aproximar da reta tangente. Equivale a fazer o quê? Tangente do ângulo beta se aproximar da tangente do ângulo alfa. É a tangente do ângulo alfa que me interessa, né? Esse aqui é o coeficiente angular da reta tangente, a minha curva no ponto P, que é o ponto de coordenada horizontal x, certo? Pronto. Ao fazer esse limite, h se aproximar de zero, eu encontro a tangente de alfa, que é o que me interessa, derivada da função nesse ponto fixo x. Então, essa receitazinha aqui de bolo serve para encontrar a derivada de qualquer função. Vamos ver aqui agora, exemplo. Vamos usar aqui a nossa receita para encontrar derivadas, para achar a derivada dessa função. Y igual a 1 sobre x, ou f de x igual a 1 sobre x. Então eu quero achar a derivada dessa função. F de x igual a 1 sobre x. Aí um ponto genérico qualquer. Como é que é o gráfico? Essa linha mais escura aqui é o gráfico da função, certo? x0 para frente, x de 0 para frente, né? O x aumenta, o y diminui, decresce. Então o gráfico tem essa aparência aqui, né? X de 0, né? X de 0, 0 para trás, o gráfico tem essa aparência aqui, ó. O y é negativo e vai ficando cada vez menor em tamanho. Então o gráfico tem essa aparência aqui, né? Como é que é a derivada em um ponto genérico qualquer? X. F' de x. Eu quero a derivada nesse ponto x. A gente sabe que a derivada é o coeficiente angular da reta tangente. Tangente passando pelo ponto P, de coordenada horizontal x, né? Coeficiente angular dessa reta em vermelho. Ou seja, a tangente desse ângulo alfa, certo? Vai dar o f' de x, derivada da função no ponto x, tangente desse ângulo alfa. Observe que esse ângulo é maior que 90, né? Então essa tangente aqui vai dar negativa, né? Ou seja, o coeficiente angular dessa retazinha em vermelho aqui, dessa reta é negativo. Então essa derivada vai me dar um valor negativo, ok? Então, derivada, coeficiente angular dessa reta tangente, derivada da função no ponto P. Um ponto P de coordenada horizontal x, certo? Como é que a gente acha essa derivada? Pelo que a gente acabou de falar, f' de x. Você pega esse quociente aqui, né? Esse quociente
Ou seja, o f de x mais h subtrai de f de x no numerador. Depois divide por h. Lembrando que x é um ponto fixo. Eu quero calcular a derivada nesse ponto. Então, quando eu estiver fazendo essa conta aqui, eu não vario o valor de x, eu não mudo o valor de x. O h é que é variável. Então, ao fazer essa conta aqui, o x é fixo e o h muda. É variável, né? Pronto. O numerador f de x mais h, como é que você encontra? Você vem aqui, ó, a função f de x, troca x por x mais h. 1 sobre x mais h. Então, f de x mais h está aqui, ó. 1 sobre x mais h. Então, troca x por x mais h. Menos o f de x, que é 1 sobre x, né? Que é 1 sobre x. Pronto, tá aí o numerador. Divide pelo h. Divide pelo h, né? Depois que fizer esse quociente, faz o limite quando h tende a zero. Ok? Repetindo, você pega esse quociente, f de x mais h, troca x por x mais h, tá aqui, né? 1 sobre x mais h, menos o f de x, que é 1 sobre x, divide tudo por h. Depois faz o limite quando h tende a zero. Limite quando h tende a zero. Então a gente tem que resolver esse limite aqui. Esse limite vai me dar o quê? Derivada da função em x. F' de x. Certo? Pronto. Agora vamos olhar aqui para o numerador. Eu destaquei aqui o numerador. 1 sobre x mais h menos 1 sobre x. Aqui é o numerador destacado. Você escreve da seguinte forma, né? O denominador fica x vezes x mais h. Certo? X vezes x mais h dividido por x mais h. Dá só x. X vezes 1, x. X vezes x mais h dividido por x. Dá o x mais h. Vezes 1, x mais h. Certo? Repetindo, né? Isso aqui fica o quê? O denominador fica x que multiplica x mais h. Certo? Como é que você faz aqui agora? Divide pelo denominador, multiplica o resultado pelo numerador, não é isso? X vezes x mais h dividido por x mais h, corta o x mais h, dá só x. X vezes 1, x. X vezes x mais h dividido por x, corta o x com x, dá só x mais h, vezes 1, x mais h. Lembrando que tem um menos no meio, ó. Tem um menos no meio, né? Então aqui fica, né? Aqui fica menos x, então fica x menos x, o x já vai embora, né? O x cancela. Fica x menos x, menos 1h. Mais com menos 1h. Então o numerador fica só menos h. Numerador. Denominador, x que multiplica x mais h. Certo? Pronto. Você traz isso, ó. Você vai substituir esse numerador inteiro, você vai trocar por esse resultado aqui, ó. Tá aqui, né? Lembrando que isso está multiplicado ainda, multiplicado por 1 sobre h. Certo? Então, nesse quociente, você troca esse numerador que eu destaquei aqui por o que está aqui, ó. Menos h que multiplica x vezes x mais h. E lembrando que isso está multiplicado por 1 sobre h. Esse hzinho está aqui sobrando, né? Então está aqui, né? Aí vem para cá agora. Está aqui o limite, né? Quando h tende a zero. Aqui é o numerador multiplicado por esse h no denominador. Dividir por h equivale a multiplicar por 1 sobre h, não é isso? Então, dividir por h equivale a multiplicar por 1 sobre h. Aí você corta o h com o h. Então, aqui fica só menos 1 em cima e embaixo. X vezes x mais h. Agora você pode tranquilamente trocar o h por zero, que não vai zerar embaixo. Então, eu faço o h tender a zero, que equivale a trocar o h por zero, né? Certo? Então, troco o h por zero. Fica menos 1 sobre x vezes x, né? Menos 1 sobre x2. Certo? Então, a derivada da minha função no ponto arbitrário x é menos 1 sobre x2. Certo? Uma coisa a se observar, então isso aqui é a derivada da minha função em um ponto arbitrário x. Certo? Como é que eu calculei essa derivada? Fiz esse limite aqui, né? Primeiro eu encontrei esse quociente. Depois fiz o limite desse quociente quando h tende a zero. Aqui eu não posso trocar o h por zero, porque vai zerar em cima e zero embaixo. Determinação. Certo? Então, eu uso um artifíciozinho matemático para que não zere mais embaixo. Pronto. Esse quociente todinho eu troquei por menos 1 sobre x mais h. Agora eu posso trocar o h por zero, sem problema. O resultado deu menos 1 sobre x2. Então a derivada da minha função em x é menos 1 sobre x2. Observe, que eu ia falar, esqueci, né? Que essa derivada dá sempre negativo. Não importa o valor de x que tu pegue, se positivo ou negativo, o resultado vai dar sempre negativo. Pegue aqui
Menos 10 ao quadrado, 100, mais 100. Fica menos 0,01. Negativo. Então, observe que essa derivada dá sempre negativa. Isso porque a reta tangente à curva 1 sobre x, em qualquer ponto, a reta tangente, ela é decrescente. Ela é assim, ó. Tem inclinação assim, nesse sentido, ó. Certo? Ou seja, a tangente desse ângulo vai dar sempre negativa. Mas a tangente desse ângulo é a derivada, né? Então dá sempre negativa. Certo? Tá aqui, né? Deixa eu ampliar aqui. Aqui embaixo, né? Ó. Quem é o f' de 1? Derivada da função em 1. A derivada é o quê? Menos 1 sobre x2. Que está aqui do lado esquerdo, né? Menos 1 sobre x2. Então troque o x por 1. Fica menos 1 sobre 1 ao quadrado. Menos 1. Tá a derivada em 1. Tá aqui um pedaço do gráfico, né? 1 sobre x2. Tá aqui o x igual a 1. A derivada da função nesse ponto P, de coordenada x igual a 1. É a inclinação dessa reta tangente aqui, ó, retinha em vermelho, ó, passando pelo ponto P de coordenada x igual a 1. Certo? É a inclinação, ou seja, a tangente desse ângulo aqui, ó. Certo? Que é negativo, dá menos 1. Certo? Agora pega um outro ponto mais na frente, x igual a 2. Tem a derivada da função em 2, f' de 2. Troca o x por 2. Fica menos 1 sobre 2 ao quadrado, menos 1 quarto. Menos 1 quarto, né? Certo? Essa derivada é o quê? Está aqui a reta tangente no ponto de coordenada x igual a 2, né? Posso chamar aqui de ponto Q. E essa derivada é a tangente desse ângulo aqui, ó. O ângulo que a reta tangente faz com o sentido positivo do eixo x. Certo? Então, negativo também. Ou seja, essa derivada vai dar sempre negativa. Não importa o ponto que você pegue. X igual a 1, x igual a 2, não importa o valor de x. A inclinação da reta tangente é sempre assim, ó, no sentido da caneta. E vai decrescendo, ó, à medida que o x vai aumentando. Que você vai andando para frente aqui, né? Certo? Vamos ver outro exemplo. Para a gente terminar essa aula, a gente vai derivar agora essa função aqui, ó. Y é igual a raiz quadrada de x, ou f de x igual a raiz quadrada de x. Então a gente vai derivar essa última função, a gente termina essa nossa aula. Lembrando que você não tem raiz quadrada de número negativo, né? Entre os números reais, né? Então, esse x só pode ser de 0 para frente. Senão, não é um número real, certo? Então, o x, ele assume valores de 0 para frente. Então, o seu gráfico ele só existe do 0 para frente. Lembrando que aqui, quando o x cresce, o y, ou f de x, cresce também, certo? Eu quero que você encontre a derivada em um ponto arbitrário x. A derivada em um ponto arbitrário x. A linha em vermelho é a reta tangente a um ponto P de coordenada horizontal x, né? Certo? E essa derivada é a tangente desse ângulo alfa. O ângulo que a reta tangente, em vermelho, faz com o sentido positivo do eixo x, que é o sentido desse tracejado aqui, ó. É o mesmo sentido positivo do eixo x, né? Certo? Então eu quero o f' de x que coincide com a tangente desse ângulo alfa, certo? Bom, como é que é a regra aqui? Como é que é a regra? Você tem esse quociente aqui, né? Depois que você encontrar esse quociente, você faz o limite h tendendo a zero. Lembrando que no cálculo dessa derivada, você mantém o número x fixo e faz o h variar, certo? É assim, né? A nossa receita de bolo, mantém o x fixo, faz o h variar. Vamos ver o numerador. F de x mais h. Numerador. O que é f de x mais h? Você vem aqui na função, troca o x por x mais h. Fica quanto f de x mais h? Raiz de x mais h. Então troca o x por x mais h. Fica raiz de x mais h. Então, f de x mais h está aqui, ó. Raiz de x mais h, né? Menos f de x. Raiz de x, né? Menos raiz de x. Então, quem é f de x mais h? Troca o x por x mais h. Raiz de x mais h. Menos o f de x. Dividido por h. Certo? Depois faço h tender a zero. Faço h se aproximar de zero. Lembrando que eu mantenho o x fixo, né? Já que eu quero a derivada no ponto x. E faço o h variar. Uma substituição, trocar o h por zero aqui não funciona. Por quê? Vai zerar em cima, zerar embaixo. Então, simplesmente, chegar aqui e trocar o h por zero não vai funcionar. Porque zero em cima, zero embaixo. Eu tenho que fazer algum artifício aqui, de maneira que não zere mais embaixo. O que é que você faz? Tá aqui, né? Vem para esse quociente, eu coloquei ele aqui, ó. Quociente, né? Depois eu faço o limite
a h tender a zero, certo? Você pega esse quociente, multiplica em cima e embaixo, pelo que está aqui no numerador, com o sinal trocado. Troca o menos por mais, certo? Você vai multiplicar em cima e embaixo por raiz de x mais h mais raiz de x. Em cima e embaixo. Por que em cima e embaixo? Senão você troca o valor da expressão original, né? Então tem que ser em cima e embaixo. Então, repetindo, vou multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do numerador. E o que é isso? Esse numerador aqui com esse sinal trocado. Troco menos por mais. Ok? Observe que ao fazer isso, você vai ficar aqui no numerador com um produto notável. Produto da diferença pela soma. Ou seja, aqui ó, 1a menos b multiplicado por a mais b. Certo? Produto, o numerador que eu estou falando. Produto da diferença pela soma. Certo? E embaixo, multiplico o h por essa expressão aqui todinha. Vamos ver o numerador primeiro. Numerador, né? Produto da diferença pela soma no numerador. Isso dá o quê? Diferença entre os dois quadrados. Quadrado do primeiro, que eu chamei aqui de a, né? Raiz de x mais h ao quadrado. Menos quadrado do segundo, que é o b, que é só raiz de x. É produto da diferença pela soma. Fica o a ao quadrado menos b ao quadrado. Mas quem é o a? Raiz de x mais h ao quadrado. Menos, quem é o b? Raiz de x ao quadrado. E embaixo, multiplico o h por essa expressão aqui todinha que está embaixo. H multiplica uma raiz mais a outra. Coloco entre parênteses aqui, né? Coloco em parênteses. Então pronto, h multiplica aqui o denominador. Daqui, né? Pronto. Aí fica o quê? Raiz de x mais h ao quadrado. A raiz vai embora, fica só x mais h, tá aqui, ó. Raiz de x mais h ao quadrado. Sai a raiz, fica só o x mais h. Menos raiz de x ao quadrado, sai a raiz, fica só o x. Então o numerador fica só x mais h menos x, tá aqui, ó. E o denominador? H que multiplica essa expressão todinha, certo? Observe que o numerador, o x vai embora, ó, mais x menos x, corta. Então o numerador fica só o h, ó, mais h no numerador, certo? Mas observe que você tem um h embaixo também. Então, de maneira que vai cortar. Ou seja, em cima fica só 1, né? Então, a expressão original vai ser trocada por essa aqui, ó. 1 sobre a soma das duas raízes, ó. Então, a expressão original, que é essa aqui, ó, essa expressão aqui, vai ser trocada por essa outra aqui. Essa outra expressão aqui, né? Então, troca a expressão original por essa outra. Tá aqui, né? Limite 1 sobre a outra expressão, né? Quando h tende a zero. Essa aqui não tem problema ao fazer o limite, porque não vai mais zerar embaixo. Simplesmente você pega o h e troca por zero. Limite dessa expressão quando h tende a zero. Coloque zero aqui no lugar do h. Fica 1 sobre raiz de x mais zero mais raiz de x. Lembrando que ao fazer esse contaral todinho, eu trato x como um valor fixo. E o h que é variável, é ele que tende a zero, certo? Raiz de x mais zero, raiz de x. Raiz de x mais raiz de x. 2 raiz de x. Certo? 2 raiz de x. Então, a derivada da função em x fica 1 sobre 2 raiz de x. Então, essa aqui é a derivada da minha função em x. Certo? 1 sobre 2 raiz de x. X é um valor genérico qualquer, então posso trocar ele qualquer valor, qualquer número, né? Contanto que seja maior que zero, né? Já que meu gráfico só existe do zero para frente. Certo? Nesse caso aqui, né? Aqui. Eu troquei trocando aqui, né? Tá aqui um pedaço do gráfico da minha função. Um pedaço dele, né? Aqui x igual a 4. X igual a 4. X igual a 4. Quem é f de 4? Troca o x por 4. F' de 4, aliás, né? Derivada da função em 4. F' de 4. Troca o x por 4. 1 sobre 2 vezes raiz de 4. Quanto é raiz de 4? 2. 2 vezes 2, 4. Ou seja, f' de 4, derivada da função em 4, né? Derivada simbolizada pela linha, né? Dá 1/4. Que é o quê? Tangente desse ângulo alfa aqui. Tangente desse ângulo alfa, certo? Você tem uma reta tangente que passa por um ponto P, de coordenada x igual a 4, coordenada horizontal, né? E a derivada da função no x igual a 4 é a tangente desse ângulo alfa. Positivo. Então a reta é crescente assim, né? Certo? Pronto, próxima aula a gente tem mais exemplos.